Bem, pessoal, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a equivalência da norma espectral e a norma euclidiana. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá. Vamos recordar aqui, ó, a norma espectral. Então, nós vamos pegar um operador linear. Então, vamos lá, né? Seja T. Aliás, não vou pegar um operador, não. Vou pegar uma transformação linear T de Rn e Rm. Então, o T está no espaço das transformações lineares. Bom, nós definimos a norma de T como sendo o supremo do conjunto das normas de T de x, tal que x está em Rn, e a norma de x é 1. Essa é a definição da norma espectral. E nós falamos da norma euclidiana. Talvez você não lembre, mas volte umas aulas aí que nós falamos da norma euclidiana. O que é a norma euclidiana? A norma euclidiana do operador, nós vamos determiná-la, vamos induzir a norma euclidiana da seguinte forma. Então, vamos lá, norma, já falamos dela, mas vamos relembrar aqui, norma euclidiana. Então, olha só, vamos lá. O que vai ser a norma euclidiana? A norma euclidiana, no caso de uma transformação linear, nós vimos que o espaço das transformações lineares de Rn em Rm, ele é isomorfo ao espaço das matrizes. Vou considerar aqui o espaço das matrizes com entradas reais, M por N. Nessa forma aqui mesmo, M por N. E este espaço é isomorfo ao espaço Rn, Mn. Certo? Então, quer dizer o seguinte. Se eu pegar para cada transformação linear, eu posso associá-la a uma matriz. Bom, a matriz que a gente associa, geralmente, é a matriz da transformação em relação à base canônica. Só que a base utilizada ela é sempre conveniente, né? No caso, a gente usa a canônica, mas em alguns outros momentos a gente usa uma base, a canônica ortonormal, mas às vezes a gente usa uma outra base ortonormal, né? Que inclusive vai ser o que nós vamos fazer aqui. E a matriz, né? A matriz que é associada por T, a gente pode pegar todos os vetores, tem exemplo disso daqui. Você pode pegar todas as linhas dela, né? E colocar como se fosse assim, né? Você pegou a primeira linha da matriz, a segunda linha da matriz, terceira linha da matriz, desculpa, coluna, né? Primeira coluna, segunda, terceira coluna, e transforma isso numa matriz coluna com essas linhas, tá vendo? Aí fica uma matriz coluna só, e essa matriz eu vou representar como um vetor de Rm, Mn, aliás, né? Então, ou seja, a matriz A eu posso associar a um vetor V de Rmn, correto? Bom, lá no espaço Rmn, então, ou seja, você vai pensar no vetor V como sendo vou colocar assim, x, deixa eu ver, eu vou colocar x não, vou colocar um A, 1, A, 2, colocar não, vamos colocar como se fosse coluna, né? Segunda linha, primeira coluna e assim vai. Aí, ou seja, lá, tá vendo? Ó, eu vou até o A, Mn. Tá vendo? Então, como é um vetor de Mn coordenadas, a norma euclidiana dele nós sabemos, né? A norma euclidiana desse vetor é a raiz quadrada, né? Da soma, posso até escrever assim, né? Ó, do somatório, né? Você tem A e J ao quadrado e de 1. O I, no caso nosso aqui, só pra gente... O I, no caso nosso, aqui vai de 1 a M. E o J de 1 a N. De 1 a N. Isso aqui é elevado a meio. Essa é a norma euclidiana, tá vendo? Do vetor V. Bom, então eu vou dizer que a norma do operador T é a norma de A, que por sua vez é a norma desse vetor. Então a gente diz aqui que é uma norma induzida, tá certo? Norma induzida. A gente coloca o Ezinho aqui, que é a norma euclidiana. Ou seja, a norma do operador T vai ser exatamente esse número aqui, ó. Tá vendo? Esse número aqui, correto?
Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos provar aqui hoje que essas duas normas, elas são equivalentes. Ou seja, uma é menor ou igual que uma constante da outra. Bom, muito bem. Para a gente começar, nós vamos, de novo, pegar aqui pega duas transformações lineares, ó, vou colocar assim, sejam T e U, duas transformações lineares, ó, Rn, Rm, certo? E vamos definir aqui, ó, defina. Vamos definir o produto interno de T por U como sendo o traço da matriz. Vou colocar aqui T estrela, ou seja, a adjunta de T vezes U, certo? Essa é a definição do meu produto interno. Veja bem, se a gente for tentar provar que isso aqui é um produto interno, vamos dizer, por definição, né, mostrar que ele é uma forma bilinear, positiva definida, simétrica, vai dar bastante trabalho. Então nós vamos usar o seguinte, nós vamos desenvolver, eu vou dar um sentido para isso aqui e vamos mostrar que essa definição aqui, o que nós estamos propondo aqui pelo produto interno de T com U desse operador linear está bem definido. Então vamos lá. Primeira coisa. Lembrando que para cada transformação linear, ou seja, para cada transformação linear, você associa uma matriz. Ó, vamos lá, né? A nossa transformação linear T, ela é de Rn para Rm, tá vendo? Então, nós associa-se uma matriz A, M, atenção, M por N, tá? Isso aqui ela dá álgebra linear, talvez você não lembre, mas dá uma pesquisada, que você vai lembrar, né? Que a minha matriz ali é a minha matriz da transformação linear, na base canônica, digamos, certo? Muito bem, então quer dizer que eu vou dizer que essa matriz aqui, ela é vamos dizer, um AIJ, tá vendo? Um AIJ, sendo que o I, ele varia de 1 até N, tá certo? Não M, o I varia até M. E o J varia de 1 até M, correto? Muito bem. Então, nós vamos lá. Para cada transformação linear T, associa-se uma matriz, né? De modo similar, na realidade, deixa eu tirar esse cada. Então, eu falei isso para a transformação linear. Dá até para escrever a palavra transformação aqui, ó. Transformação. Então, para a transformação linear T, associa-se essa matriz. De modo similar. Você tem para a transformação linear U, olha lá, também de Rn e Rm, tá vendo? Nós vamos associar, né, a matriz B, ou seja, então eu vou ter uma matriz B de M por N, que vai ser o quê? A matriz da transformação U em relação à base canônica, que nós vamos chamar de as entradas da matriz de B e J, tá vendo? Também B e J, porque nós estamos no mesmo espaço vetorial, nos mesmos espaços vetoriais, né? De novo, o I variando de 1 a M e o J variando de 1 até N, certo? Muito bem. Vamos lá. Nós sabemos, você sabe lá da álgebra linear, o traço, então deixa eu colocar uma observação aqui. O traço de uma matriz M vai ser o quê? O somatório dos elementos
da... Eu não vou usar M minúsculo, não. Vou colocar uma matriz... Assim, uma matriz R. É o R, I, é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, vou colocar aqui uma matriz P por P. De 1 a P. Tá? Então, a soma dos elementos da diagonal principal. Então, vamos lá. Aqui nós vamos construir. Veja que eu tô com o traço. Então, olha só. Para a gente entender. Eu quero o traço, certo? De quem? Da adjunta vezes a U, correto? Aqui que é o ponto-chave. Então, isso aqui, ó, nós queremos induzir um produto interno aqui utilizando as suas representantes como matriz. Então, ou seja, quando eu penso em uma transformação linear, eu penso em uma matriz associada a ela, correto? Então, veja, eu vou pensar aqui, ó, no traço da adjunta de A, tá vendo? Ó, vezes a matriz B. Atenção, vamos entender o que é esse produto aqui, ó. Então, vamos compreender aqui, ó, vamos compreender o que é... eu vou escrever aqui, ó, vamos entender o produto. Ó, vamos entender esse produto aqui, ó. A, estrela, B. Então, veja só, hein? Se eu tivesse com digamos aqui, um produto de uma matriz qualquer aqui, ó. A gente sabe, também da álgebra linear, que isso aqui é o produto do quê? De A. A gente costuma colocar assim, né? A, I, K, B, K, J, né? Assim? A gente faz isso. E a gente faz o K variar justamente, por exemplo, se a minha matriz A vamos colocar assim, A por P e o B é P por C. P por C, por exemplo. Então, olha lá, ó, o K variaria de 1 até P, tá certo? Isso é lá da álgebra linear. Então, veja bem. Se você olha a matriz, né? A matriz A, ela é M por N. E a B também. Então, não tem o produto, não existe o produto A por B. Mas da adjunta existe. Olha que bem bolada essa definição, hein? Desse produto interno que nós estamos dando aqui. Então, da matriz A adjunta, sim. Porque o que é a matriz adjunta? Vamos lembrar lá que ela é a transposta da matriz dos cofatores. Então, ou seja, se ela é transposta, a transposição troca a linha com coluna. Então, veja bem, eu vou chamar isso aqui, ó, esse produto como somatório do quê? Veja, calma, vamos lá, né? Essa matriz produto, a rigor, gera uma matriz C, em que as suas entradas, então, vai ser um C e J, certo? Como que eu vou descrever esse C e J? Vamos descrever as entradas da matriz C, resultante desse produto. Bom, o C e J aqui, ele vai ser o quê? O somatório, veja, do que? Olha como que eu vou escrever, hein? A, em vez de eu colocar IK, eu já estou pensando na transposição que acontece na adjunta. Então, eu vou escrever assim, ó, KI, tá vendo? B, o B, eu vou colocar KJ. Olha que interessante. Bom, lembrando que o K, que é aquele terminho que fica no meio, é o que varia, né? Então, o nosso K vai variar de 1 até... Aí é que vem a coisa. Veja só. A adjunta, olha só, como a minha matriz A, ela é o que? M por N. E a minha matriz B, ela é o que? M por N. Quando eu penso na adjunta, eu penso numa transposição. Mesmo que a gente não esteja falando aqui dos cofatores, não importa. Que eu estou pensando na transposição. A transposição, ela vai fazer isso. Então, agora vai ter produto, ó. Vai ter produto, ó. Tem produto. Então, quer dizer que o meio aqui, ó, que é o M, é a variação do K. Ele vai variar de 1 até M, tá vendo? O K vai variar de 1 até M. Beleza. E o I, aí que vem aquela questão. O I vai variar de 1 a N. Então, vamos observar o que acontece. Se você olha para essa adjunta, né, que eu estou falando aqui, né, adjunta, que seria N por M, e a B, que é M por N, a resultante, no caso aqui, que seria essa matriz C, ela vai ser N por N. Então, quer dizer que a nossa matriz C, ela é N por N, correto? Então, no caso aqui, o nosso J
ele vai variar de 1 a N. E o I também. Correto? O I também. Certo? Então, muito bem. Então, o que acontece? Vamos lá. Na hora da gente montar isso aqui, nós extraímos aqui qual é a natureza dos elementos que estão na matriz C, tá vendo? A matriz C é a natureza dos elementos da matriz C, é isso aí. Agora vamos lá. Vamos construir aqui o que seria então o traço, porque a gente não está interessado na matriz C, a gente quer o traço. Então o que seria então o traço? Veja, o traço da matriz A estrela B, ela vai ser então o somatório, veja, o somatório, lembrando que a minha matriz A estrela B é a matriz C. E quem então seria o somatório dos elementos da diagonal principal? Seria o C, I, I. Veja, o I vai variar de 1 até N, tá certo? Então, olha o que nós temos. Nós temos o somatório do que? O I variando de 1 até N. Veja, mas eu tenho um produto aqui, tá vendo? O meu CIJ é esse produto. Então, eu tenho outro somatório aqui, tá vendo? Outro somatório. O K variando de 1 até M. E eu tenho qual tipo de produto? AKI, B, KJ, tá vendo? Agora, olha que interessante. Se a gente abrir esse produto aqui, o que nós vamos identificar? Você vai identificar... Veja, está somando, né? Está somando todo mundo. Então, que tipo de soma está acontecendo? Vamos colocar ali, por exemplo, fixa o I. Detalhe, calma aí. No lugar desse I aqui, ó, aqui era o J. Então, na realidade, aqui é J, é I, né? Então, KI. Tava KJ aqui no genérico aqui, ó. Na hora que eu particularizei, que é o caso da diagonal principal, então aqui é I também. Então, na hora, vamos lá. Eu fixo o I e vou variar o K, tá? Fixa o I. Então, vamos deixar o I valendo 1, tá? Então, eu fixei o I. Então, eu tenho, ó, o K vai variar, tá? Então, ó, fixei o I. Então, eu vou colocar 1 pro K, o I tá fixado. 1 pro K, o I tá fixado. Ó, o K tá variando. 2, o I tá fixado. Ó, B, 2, o I tá fixado em 1, certo? Aí você vai. Lá pra frente, na hora que você chegou lá, ó, o A, olha só, hein? N, lembre-se que o K... não, o K varia até M. M, o K varia até M. M, e nós temos aqui... o I tá no 1, B, M, 1. Mas, aí depois você pula agora pro I igual a 2. Então, começa tudo de novo. A, 1, 2. B, 1, 2. Tá vendo? E vai assim até chegar lá. Ó, A, M, 2. B, A, né? A, M, 2. B, M, 2. E vai. E vai. Aí você tem até chegar de novo. Aí você pula pro 3, 4, 5... Até você chegar na etapa em que você vai estar com o I, vai chegar no máximo dele, que é o N. Então, nós vamos estar aqui, ó 1, N, B, 1, N. E vai até finalmente chegar a MN, B, MN. Olha o que aconteceu aqui. Eu estou exatamente com este produto lá da álgebra linear, um produto escalar. Eu estou com este vetor aqui, ó, A11, A, A21, tá vendo? Até o último lá, ó, AMN, eu tô fazendo este produto escalar aqui, ó, B11, B21, tá vendo? Até o BMN, ó, fizemos um produto escalar. Como que é o produto escalar? Eu faço o produto de cada componente e somo. Então, isso que está escrito aqui é um produto escalar. O produto escalar é um produto interno. Vamos olhar para isso aqui como um vetor. Isso aqui é um vetor V. Eu vou chamar de V minúsculo, tá? É um vetor V e isso aqui eu vou chamar de um vetor U minúsculo. Então, o que é isso aqui? É um produto escalar que é um produto interno. Ó, um produto interno. Então, veja só. Isso aqui é um produto interno. Bom, mas vamos voltar. Isto vem disso, que vem disso, que vem disso, que vem disso, que é o traço, tá vendo? O traço de duas matrizes. Então, aí que fica bem definido a maneira como nós estamos definindo este
produto interno. Ele é induzido por um produto interno de RN. Mas então essa construção que nós fizemos foi justamente para que você consiga compreender como que nós deduzimos, né, que o produto deste operador, aqui ó, deste operador, na realidade nem é operador, dessa transformação linear T por o produto interno, definido dessa forma, é um produto interno, certo? Então, o produto interno induzido, tá certo? Induzido, tudo bem? Bom, com isso, olha que espetacular, né? Nós podemos pensar, né, que se eu fizer aqui, ó, que seria a norma de T, né? Então, vou colocar, ó, logo, vamos colocar assim, né? Logo. Se eu colocar assim, não vou colocar norma de T ainda não. Vamos colocar assim, ó. Se eu fizer T, produto interno com o próprio T, ele vai ser o quê? O traço de quem? De T estrela, T, não é isso? Bom, e isso aqui, se a gente fizer todas essas continhas aqui, ó, você vai chegar lá com um V ali, ó, V produto interno com V, seguindo essas contas. Que seria o quê? Seria você fazer esse produto escalar aqui, né? Ó, esse produto escalar. E aí, olha que interessante. Você teria o A11 ali ao quadrado, porque seria o A11, do lado de cá teria um A11 também, seria o V pelo V, né? Na hora que você desenvolveria, você teria exatamente o quê? Olha lá, ó, este somatório aqui, ó, AMN ao quadrado. O que eu estou aqui, ó? Aqui isso aqui está trazendo para a gente a alusão da norma euclidiana. E aqui, agora que vem o produto interno, isso aqui nós já provamos também, é a norma de T ao quadrado, correto? Que é o traço de T estrela T, certo? Bom, então eu posso dizer que a norma euclidiana, vou botar E agora, a norma euclidiana do operador T, expresso em função da adjunta, é o traço da adjunta de T por T. Correto? Então, com isso, nós definimos, nós vamos dizer, reescrevemos a maneira de tratar a norma euclidiana. Correto? Bom, então, vamos botar um ponto aqui. Agora vamos para uma nova etapa de construção. Então, defina Z igual a T estrela T. Vou definir isso aqui, certo? Então, vamos melhorar aqui um pouco a escrita, né? Vamos escrever diferente aqui, ó. Pega assim, ó, seja T uma transformação linear de Rn em Rm, certo? Então, agora vamos lá, defina Z igual a T estrela T, certo? Vamos definir esse operador. Aqui vem uma coisa muito bacana. Vamos lá. Eu vou fazer uma afirmação e vou prová-la. A afirmação que eu vou fazer aqui, ó. Z é um operador autoadjunto. Adjunto. Primeira coisa. Estou chamando de operador. Então, quer dizer que ele, domínio e imagem, tem a mesma dimensão. De fato, né? Aqui, ó. Estou pensando no T como a adjunta, né? Então, a adjunta, ela inverte aqui o sentido, né? Ela vai de Rm em Rn. E aí, é claro, voltando lá naquela discussão lá da matriz, você via que a matriz adjunta A vezes B resultava em uma matriz C, N por N. Então, o meu operador Z, um operador autoadjunto Z... Aqui, ó, o meu operador Z é um operador autoadjunto de Rn em Rn. Certo? Essa é a nossa afirmação. Vamos prová-la? O que é um operador autoadjunto mesmo? Se você não lembra, dá um pause no vídeo aí e dá uma pesquisada. Bom, voltando, então, ó. Operador autoadjunto é quando, né? Z estrela é Z. No caso, né? Estou usando Z. Z estrela é igual a Z. Então, vamos lá, vamos calcular. Quem que é Z estrela? Z estrela. Quem que é a adjunta de Z? Bom,
Z nós definimos assim. Igual. Ó, nós já fizemos isso aqui em sala. Então, aqui em vídeo. Isso aqui vai ser a adjunta de T vezes. Ó, T estrela. Ela inverte, né? T estrela, tá certo? Inverte o T. Calcula a adjunta e a adjunta da adjunta. Só que a adjunta da adjunta é o próprio T, tá certo? E aqui a gente conclui, então, que isso aqui é quem? Z. Portanto, logo Z autoadjunto. Logo, Z é operador autoadjunto. Adjunto. Bom, se ele é o operador autoadjunto e nós já utilizamos o teorema espectral e vamos utilizar de novo, então, pelo teorema espectral, nós vamos provar este teorema lá no capítulo 4, capítulo 5, tá? Nós vamos fazer a demonstração dele. Então, pelo teorema espectral, Z admite uma base ortonormal de autovetores. Então, vamos colocar assim, ou seja, vamos colocar em símbolo aqui, ó. Existe uma base beta, ó, o 1, o 2, o N, tá? Por isso que eu fiz questão, veja, a dimensão do espaço do domínio de Z, que é N, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, ó, é um operador autoadjunto de RN, baseado naquela construção que nós fizemos lá com a matriz. Nós vimos que aquela matriz C, que era o resultado da adjunta no caso lá, A por B, era N por N, certo? Então, por isso que vai dar um operador. Então tá, tem dimensão N. Então, é uma base, veja, uma base de autovetores. Ah, e detalhe, uma base ortonormal, tá? Ortonormal. Bom, se é uma base ortonormal, então a gente pode pensar que o Z, calculado em U1, é o que? Lambda 1, U1, não é isso? Z, U2, ou seja, Z, UN, lambda N, UN. Tá bom? Então, pelo teorema espectral, isso acontece. Agora eu vou fazer uma afirmativa 2 aqui, ó. Vou fazer uma afirmação aqui, ó. Afirmação 2. Os autovalores lambda I são maiores ou iguais a zero. O I de 1 a N. Certo? Eles são maiores ou iguais a zero. Ou seja, eu estou afirmando que eles são não negativos. Vamos provar isso aqui? De fato. Vamos pensar aqui, ó. O lambda I, ele é igual lambda I vezes 1. Concorda comigo? Mesma coisa, né? E como a minha base é ortonormal, então eu posso escrever esse 1 como o I produto interno com o I. É 1 também. Ela é ortonormal, certo? Se fosse o I e o J é 0. Mas o I e o I é 1. Bom, vou usar a linearidade do produto interno e vou jogar o lambda aqui para dentro. Então vai ficar assim, ó. Lambda I, o I, tá vendo? O I. Bom, mas lambda I, o I é quem? É o Z, não é? Não é o Z aqui, ó. Ó. Z de UI. Z de UI. UI. Produto interno. Veja bem, mas como que nós definimos o nosso Z? Nós definimos o nosso Z aqui, ó. Aqui no comecinho, aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Z é T estrela T. Então, quer dizer que onde está Z de UI, eu posso escrever como T estrela T de UI. UI. Bom, como é adjunta,
essa aqui é a adjunta, eu posso passar ela para cá. Vai ficar igual a... Ficou o T de UI que estava. T de UI. Correto? Isso aqui é maior ou igual a zero. Atenção, de repente você fala assim, mas eu posso afirmar que isso é estritamente positivo? Não necessariamente. Eventualmente, o I pode estar no núcleo de T. Mas eu posso falar que T de UI é lambda UI? Não, não pode, porque o 1, o 2, o N é uma base de autovetores do operador Z, não do operador T, não da transformação linear T, tá certo? Então, eventualmente, o I, um deles, podia estar no núcleo. E se tivesse no núcleo, então esse aqui é da 0, 0, ponto interno de 0, 0 daria 0, tá? Então, por isso que eu coloquei maior ou igual a 0 e não estritamente maior que 0, tá certo? Muito bem. Então tá. Vamos lá. Com isso, nós garantimos que cada autovalor, né, dessa base de autovetores, ela é não negativa, tá certo? Então, garantimos que essa base, que esses autovalores é não negativo, tá bom? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos observar o seguinte, né? Agora vamos para uma próxima etapa. Vamos pegar aqui, ó, seja x um vetor de Rn tal que norma de x é 1. Certo? Bom, temos que, se você calcular a norma de t de x, bom, isso aqui vai ser a mesma coisa. Vamos colocar... Eu posso escrever, olha que interessante. Vai ficar claro, olha só. Isso aqui é t de x ao quadrado. É a mesma coisa que t de x, certo? Bom, eu posso passar o t para cá com a adjunta e ficar assim, né? Ó, t estrela, t de x, x, tá certo? Bom, o t estrela t é quem? É a definição do meu operador z. Zx, x, certo? Agora, nessa etapa aqui, eu vou usar a desigualdade de Bolzano-Weierstrass que nós provamos aqui em sala. Isso aqui é menor ou igual que a norma de Zx, certo? Vezes a norma de x, mas o x não tem norma 1? Tá, então isso aqui é a mesma coisa que a norma de Zx. E nós mostramos como propriedade da norma que isso aqui é menor ou igual que a norma de Z vezes a norma de x. A norma de x é 1, então isso aqui é igual à norma de z. Bom, então, se você pode então concluir que a norma de t de x é menor ou igual, que eu tenho um quadrado, que se eu calcular a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos a raiz quadrada da norma de z. Então, quer dizer, então que só logo, qual foi a conclusão que nós tiramos dessa observação aqui? Que raiz da norma de z é uma cota superior, uma cota superior para o conjunto. Qual conjunto? Esse conjunto aqui, ó. Vou chamar esse conjunto de, sei lá, conjunto P. Eu ia chamar de A, mas nós já usamos lá em cima. Conjunto P, norma de t de x, tal que x está em Rn e norma de x é 1. Concorda comigo? Porque veja bem, eu estou fazendo o x que eu tomei, por isso que eu tomei um x de norma 1. E é fácil normalizar um vetor. Eu estou falando que a norma de t de x é menor ou igual que a raiz quadrada da norma de z para qualquer, olha só, para qualquer x de norma 1. Então, ou seja,
este raiz de Z, de norma de Z aqui, é uma cota superior desse conjunto, certo? É uma cota superior deste conjunto. Uma cota superior. Agora a questão é o seguinte, o que é a norma espectral? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos mostrar, ou melhor, ó, lembrando que norma espectral de T, a espectral, tá vendo? Euclidiano, a gente bota um Ezinho aqui. Ela vai ser o quê? O sup desse conjunto. Então, eu já tô com o conjunto aqui em cima, só vou dar um copy e cola aqui. Aqui, ó. Dá um copy e cola. A norma espectral, o sup desse conjunto. Tá vendo? A norma espectral, o sup desse conjunto. Eu vou mostrar que o Z, que a raiz de Z aqui, ó, que ela tá nesse conjunto. Como ela é uma cota superior, então, obrigatoriamente, se ela estiver dentro deste conjunto aqui, então ela vai ser o máximo deles. Se é o máximo, ela atende. O sup é porque ele não precisa estar no conjunto, né? Então, mas se ela for o máximo, então ela vai ser a norma de T. Então, vamos lá, ó. Lembrando que T, vamos mostrar que raiz da norma de Z pertence a P. Esse conjunto que está aqui, tá? Então, vamos lá, né? De fato, aqui eu vou repetir uma construção que nós fizemos aqui em cima, aqui, ó. Essa construção aqui, ó. Essa construção que nós fizemos aqui, ó. Vamos fazer de novo. Observa aqui, ó. Quer dizer, quase de novo. De fato, norma de T de UI ao quadrado é o quê? Atenção. Esse UI é aquele da base ortonormal lá. Não é autovetor de T, não, tá? Ele é autovetor de Z. Bom, mas isso aqui, por definição, o que é? T, UI, o T de UI, certo? Bom, isto aqui, por sua vez, é a mesma coisa que aqui, ó, T estrela, T, UI, UI. Mas isso aqui é quem? É o operador Z. Então, Z de UI, UI, certo? Muito bem. Então, olha só que interessante. Se você observar aqui, ó, aqui eu vou usar o alto valor, né? Ó, Z de UI, vou até fazer aqui em cima. Z de UI é lambda I UI, certo? UI. E aqui eu vou jogar o lambda aqui para fora. Eu tenho lambda I UI UI. E isso, por sua vez, é igual a lambda. Lambda I, certo? Vamos lá. Agora, diga para mim uma coisa. Você concorda comigo que este vetor aqui, ó. Aqui a gente pode calcular até a norma aqui, né? Você pode calcular até a raiz quadrada, aliás, né? E afirmar que... afirmar que a norma de T de UI é igual a raiz quadrada de um lambda I, certo? Então, muito bem. Guarda isso. Bom, nós mostramos aqui em aulas anteriores que, ó, mostramos anteriormente, inclusive, eu posso até te falar qual aula. A aula que nós falamos de operador autoadjunto. Então, mostramos anteriormente que se um operador... Então, é na aula de operador autoadjunto. Se um operador é autoadjunto, vamos colocar um representante aqui. Se um operador, vamos colocar assim, sei lá, L, é autoadjunto, então a norma deste operador, ela é o máximo dos seus autovalores. Aqui, ó, em módulo, né? Lambda 1. Então é o seguinte, mostramos anteriormente que se um operador L é autoadjunto, então a norma desse operador é o máximo de seus autovalores. Então,
preste atenção. Como Z é autoadjunto, então, como Z é autoadjunto, então, eu posso afirmar que a norma de Z é igual ao máximo, certo? O máximo de quem? Dos seus do máximo de seus autovalores. É N aqui, né? Bom, no caso aqui... deixa eu só fazer um adendo aqui. Você tá vendo essa raiz quadrada aqui? De repente você fala assim, mas e se meu lambda for negativo? Foi por isso que nós provamos aqui em cima que meu lambda não pode ser negativo neste caso aqui, tá? Olha lá, ele é não negativo, tá vendo? Então, essa raiz quadrada que faz sentido, tá? Então, eu ia comentar isso agora que eu vi aqui, me lembrei. Essa raiz faz sentido. Então, ele é o máximo desses autovalores, correto? É o máximo desses autovalores. Então, vou colocar assim, ó. Digamos, lambda i. Então, digamos que um lambda i é o máximo desses autovalores, certo? Bom, qual foi a conclusão que nós tiramos aqui? Então, vou colocar assim, ó. Logo, a norma de t de i foi o quê? A raiz quadrada do lambda i, certo? Que é a raiz quadrada de quem? Da norma de z, correto? Muito bem. Agora, vamos lá. Então, eu estou te mostrando aqui que este número é igual a esse aqui. E quando eu penso em norma de ter o i, veja, o ui, ela é da base ortonormal. Tem que tomar cuidado com os detalhes aqui. O i é normal, ou seja, se eu te perguntar qual que é a norma de i, é 1, ele vem da base ortonormal. Ele não é autovetor de t, não é, mas ele faz parte de uma base ortonormal. Então, veja, a norma do i é 1. Então, se eu estou falando que essa norma de t de i aqui, ó, ela mora no conjunto P. Aqui, ó, cadê o conjunto P que está aqui em cima? Olha lá, ela mora no conjunto P. Quem é o conjunto P? São a norma de todos os t de x, de forma que o x está em Rn e a norma desse x é 1. Veja, o i é um vetor de Rn e ele tem norma 1. Então, ou seja, a norma de t de i, ela mora aqui no conjunto P. Então, ou seja, a norma de t de i mora em P. Veja, observe que norma de t de i pertence a P. Bom, mas como a norma de t de i é igual a raiz quadrada de z, isso implica que a raiz da norma de z pertence a P. Bom, e como aqui nós provamos aqui que esta raiz aqui, né? Cadê ela aqui, ó? Olha lá, ó. Ela é uma cota superior para o conjunto P. Eu acabei de mostrar que ele está em P, então ele é o máximo de P. Se ele é o máximo de P, ele pode assumir o supremo aqui desse conjunto, né? Então, veja, logo, raiz desse z é o máximo de P. Com isso, conclui-se que se eu calcular a norma de t, que é aquele sup, né? Sup desse conjunto, então a norma de t de x, tal que x está em Rn, norma de x igual a 1, isso aqui vai ser quem? Vai ser a raiz da norma de z. Correto? E agora eu vou dizer o seguinte, é a raiz da norma de z, que é, na verdade, a raiz desse lambda i aqui, ó. Mais uma razão para o meu lambda i ser positivo. No caso aqui, a norma de z seria o módulo desse valor, né? Mas ok. Muito bem. Mas nós provamos que o lambda i, cada lambda i é não negativo, então não precisa nem te preocupar com o módulo aqui. Bom, vamos finalizar. Com isso, vamos juntar tudo que nós desenvolvemos até então. Eu vou chamar de... Nós temos então que o lambda i é o máximo dos lambdas, né? Lambda 1, lambda n, certo? Tá. Agora vamos lá. Vamos juntar tudo que a gente tem.
Então, nós concluímos que a norma de T é quem? É a raiz da norma de Z, que é o lambda I, tá? E o que nós vimos lá no começo? Que a norma euclidiana de T é a raiz quadrada do traço de T estrela T. Nós fizemos lá atrás, não foi? Nessa aula, volta lá no começo. E com esse T, com essa definição, nós também podemos dizer o seguinte, né? Aqui vai ser importante, né? Observe que o T estrela T foi o Z que nós desenvolvemos. Então, esse aqui é o traço de Z. Certo? Mas o T a gente não pode afirmar não, mas o Z, ele é autoadjunto. Então, ele admite uma base de autovetores. Então, quando eu penso na matriz de T com relação à base ortonormal de autovetores, como que é essa matriz? Ela é uma matriz diagonal, né? Uma matriz diagonal, estando na diagonal principal, os valores de lambda, certo? Então, quando eu penso no traço de Z aqui, é justamente quem? O somatório de lambda 1, lambda 2, né? Até lambda n. Então, vamos comparar as coisas agora. Eu estou chamando o lambda i de máximo, tá? Olha lá o lambda i de máximo. Mas veja bem, se eu venho cá, ó, logo, se você pensar aqui, ó, a raiz do lambda i, ela é menor ou igual que a raiz de quem? Lambda 1, lambda 2. Faz sentido para você? Tá, e agora, como o lambda i é máximo, então eu posso afirmar que isso aqui é menor ou igual que, aqui ó, lambda i, lambda i, tá vendo? N vezes. Faz sentido? Né? Ele é máximo, então eu repito ele N vezes aqui. É maior que essa raiz aqui, do meio. Bom, então, olha o que nós temos. Dessa raiz da esquerda aqui, ó, se a gente reescrever isso, né, ó, raiz de lambda i menor ou igual que... Não, vamos aproveitar aqui, né? Isso aqui, por sua vez, essa última aqui, ó, ela é igual a raiz de n lambda i, que é o que? Raiz de n, raiz de lambda i, certo? Então, vamos lá, né? Conclusão. Logo, a raiz de lambda i é menor ou igual que esta raiz aqui do meio, que por sua vez é menor ou igual que raiz de n, raiz de lambda i, tá certo? Veja bem, então, olha só, o que nós temos aqui? Observa comigo. Isso que está definido aqui à esquerda aqui é a norma espectral de T. O que está no meio aqui, ó, é a norma euclidiana de T. E o que está do lado de cá é a norma espectral de T. Então, olha o que nós temos. Que a norma espectral é menor ou igual que uma constante, uma vez a norma euclidiana. E a norma euclidiana é menor ou igual que uma constante, no caso raiz de n, a norma espectral. Portanto, as normas são equivalentes. As normas são equivalentes. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos e até a próxima.